E aí, pessoal, tudo bem? Hoje é a reflexão do dia. É... na verdade, que eu já queria ter gravado há uns dias atrás, mas acabei me enrolando aqui com outras coisas. Então vai ser um pouco retroativa, né? Mas eu acho que ela ainda continua super atual e todo mundo vai se entender por aqui. O ponto principal, até já falei, acho que em algum outro vídeo aqui um pouco sobre isso, mas vai ser um pouco sobre aquela coisa geracional, né? As comparações geracionais. Eu tava vendo um vídeo bem legal no YouTube esses dias, posso até depois ver se eu acho. É a única coisa que ele é em inglês, então talvez tenha alguma fronteira aí para quem não consegue entender. Ainda que eu deixo recomendação, principalmente vídeos em inglês, você consegue usar a tradução automática muitas vezes do YouTube e pedir para traduzir para português. Não vai ficar perfeito, mas vai dar uma ótima noção já. Para quem não consegue às vezes usar alguma língua. Japonês eu já usei também, funciona um pouco. Todas as línguas, né? Quanto mais a dicção for uma coisa mais básica, mais simplificada e fácil de compreensão, sem uma palavras muitas gírias, etc., a tradução automática costuma fazer um trabalho ótimo. Fica aí já a recomendação pra galera. Pra quem ainda não, enfim, não sabia, não conhece. Mas o ponto é o vídeo basicamente estava falando como a gente está agora vivendo, principalmente nesses tempos mais modernos, mais atuais, uma falta de noção de tempo e de pertencimento às gerações. Então, quando a gente olhava para os anos antigos, né, o pessoal associava a década de 80, 90, 70, você tinha visuais, a disco, né, um monte de coisas que era associado àquela década. E as pessoas, todas elas viveram naquela década. Independente de quanta idade você tinha, qual a sua idade, sua realidade, obviamente vai ser diferente para cada um desses casos, mas todos viviam simultaneamente. Você podia ser uma criança nos anos 70, um adolescente para adolescente nos 80 e assim sucessivamente, mas você vivenciava junto com os outros. E a gente passou a ter agora, sabe, dos anos 2000, uma falta de noção de pertencimento de décadas. Então, antigamente as pessoas tinham essas coisas, tanto com músicas, com arte, sei lá, cinema, e hoje em dia você olha para como você define? Eu me pego às vezes pensando nos anos 2000, anos 2010. O que que isso marcou ou representa para você? Hoje, quando a gente até assiste, às vezes, alguma novela, alguma coisa assim da época, já dá uma sensação de que é uma coisa antiga, mas é difícil você dar aquela datada. É como se o tempo ele virasse toda uma bola gigante de mistura, uma amálgama. Você já não consegue mais saber exatamente como as coisas eram. É como se a nossa noção temporal ficasse mais complicada. E aí que começaram também aquelas coisas mais geracionais que a gente tem por aí, que o pessoal usa muito, né? É boomer, millennial, geração Z, geração X, agora tá na geração alfa. E aí já é uma coisa mais estigmatizante, por assim dizer, tem um estigma que fica associado ao período em que você nasceu, ao invés da época que você vive. Porque todo mundo aqui tá vivendo em concordância. Eu acho compreensível que pessoas mais velhas hoje, elas nasceram num mundo que às vezes não tinha mal tinha rádio ali, televisão a cores depois internet, e a galera que nasce hoje já é completamente imersa. São realidades, obviamente, completamente distintas. Mas ainda assim, hoje todos experienciam esse mesmo mundo. Você consegue abrir uma conta no pegar um celular, usar WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, X, whatever, Twitter, antigo, né? E então, assim, por mais que cada um use ferramentas diferentes, todos estão vivendo, coexistindo no mundo. E a reflexão era até uma crítica que ele fazia, que era vamos voltar a trazer as décadas em vez dessa coisa geracional. E a gente sabe que muitos algoritmos, principalmente de redes sociais, eles têm essa função muito de querer engajamento a qualquer custo, independentemente. E assuntos mais polêmicos, assuntos que engajam mais, são aqueles os quais vão trazer mais engajamento da postagem, mais atenção das pessoas. Só você olhar. É básica de todas as redes sociais. Quanto mais exagerada, mais conflituosa for. Eu tenho até um exemplo, uma conhecida. Ela fazia as postagens no TikTok e tal. Ela tinha pouco engajamento, um engajamento médio bom. Sei lá, 1.000, 2.000 interações, visualizações por vídeo. Aí um dia que ela fez alguma postagem relacionada a uma coisa lá que tinha associada a todo desenvolvido, não sei. Cara, passou de milhões, assim, coisa de, sei lá, centenas de milhões, não sei. Mas muito, muito. Porque aí você olhava os comentários, o que tinha? Galera se quebrando no pau de discussão sobre isso. E ok, faz parte, né? É o jogo. A política faz muito uso disso, as redes sociais, engajamentos, as empresas, marketing em geral, né? É claro que nem sempre é positivo para a imagem de uma marca, por exemplo, quando a gente vai para a área do marketing, publicidade, lógico. Mas, se bem utilizada, é engajamento, engajamento, engajamento. É o antigo lá, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. E o uso exacerbado, né, dessas técnicas, nas redes sociais principalmente, são o que vão trazer muitas vezes essas interações, né, mais intensas, essas discussões mais intensas.
E aí é o que as pessoas vão buscar. Então você vai vendo que as suas postagens elas tendem a aparecer cada vez mais. Não à toa que clickbait, você pega o formato mais do YouTube, as thumbnails, né? Sempre tem que ser uma coisa extremamente polêmica. Os médicos não querem que você saiba disso. Todos os médicos odeiam quem fala disso. Um exemplo específico, mas pode ser os advogados, ou qualquer profissão, os engenheiros, né? É uma coisa assim que é para chamar sua atenção a qualquer custo. E muitas vezes a temática em si daquele artigo, daquele vídeo, daquele conteúdo, seja ele qual for, nem passa perto do exagero que tava, da foto. Outro exemplo muito comum é colocar fotos de mulheres atraentes, de biquíni, para tentar engajar em vídeos de música, por exemplo, também. Você tem às vezes playlists compilados de house, por exemplo, house music. Tô dando uma viajada aqui também agora. Mas esses todos são alguns exemplos que trazem o como que as pessoas querem a todo custo a nossa atenção e a polêmica é uma ferramenta muito boa para isso. E aí esse gap geracional é uma coisa ótima, né? Porque você coloca pessoas mais novas, que tem já, né? Uma geração de preguiçosos, uma geração de não sei o quê, não quer saber de trabalhar, quer saber de vida fácil. E aí quando você vai comparando, tem muitas nuances e muitas coisas interessantes a serem exploradas. Até o pessoal brinca que a geração dos millennials é aquela geração que tentou seguir todos os conselhos que eram dados do que era uma vida normal, né? Então você vai se formar na escola, arrumar uma faculdade, para arrumar um emprego decente, para comprar uma casa, construir uma família. Muitas pessoas tentaram buscar esse caminho e se frustraram, porque hoje em dia comprar uma casa, comprar um carro tá completamente fora de questão, sabe? Você até consegue, mas enfim, não era como nossos pais, né? A geração deles antigas, que seria equivalente ali, ó, ao X, aos boomers, enfim, viviam outra realidade de vida, tanto política quanto financeira, um outro mundo, o qual é muito diferente do mundo que a gente vive hoje. E aí as pessoas gostam de pegarem essas diferenças como se fosse até uma autoafirmação, porque todo mundo ali tá meio perdido. Eu vejo isso, assim. Acho que hoje em dia todo mundo tá perdido. Por mais que as pessoas falem que não, se conversar a fundo com qualquer pessoa, você vai ver que ninguém sabe muito para onde o mundo tá indo, o que, o mundo tá se tornando. Você tem pessoas, assim, extremamente jovens, conseguindo ganhar muito dinheiro fazendo nada, né? Hoje, agora, você tem que era antigamente associada, sei lá, jogadores de futebol, que você tinha um milhão, era o sonho que todo mundo queria seguir, ficar milionário jogando bola. A gente sabia que isso é um recorte da realidade. Muitos tentam, poucos conseguem. Isso se aplica hoje a YouTube, a Instagram, ser influencer, ser youtuber, o pessoal fala. E se aplica também a conteúdo, produção de conteúdo adulto, por exemplo, ou influencer. É outra coisa que tá muito prevalente entre os jovens, que é uma maneira de você ganhar dinheiro muito rico, muito rápido, mas é também uma exposição absurda, é uma questão super questionável e que eu acho que deveria ser até conversado mais a fundo, assim. Mas acho que isso é um outro tópico para um outro vídeo. É uma questão muito mais sensível, né? Ainda que são as profissões do futuro, por assim dizer, na visão das pessoas. Só que é aquela coisa, é um em um milhão que vai conseguir. Muitas pessoas vão tentar, outras vão largar a mão, tentar seguir uma carreira mais objetiva. E quando você vai vendo essa comparação de ideias que as pessoas vão tendo, elas tendem a sempre ir para essa nuance do conflito. Então, essa geração mais nova, como eu já havia falado anteriormente, não quer saber trabalhar, é uma coisa que eu ouço muito de pessoas com mais de 40 anos, principalmente pessoas em cargos de, às vezes, liderança, gerência, gestores, enfim, reclamam muito disso. Às vezes você ouve na academia, eu ouço as pessoas conversando, e é uma super recorrente essa reclamação. Por outro lado, a gente sabe que as pessoas mais novas, elas têm realmente uma outra visão de mundo, uma outra forma de lidar com a sociedade, que muitas vezes não são submeter a coisas que outras pessoas submeteram no passado, enfim, outras questões assim, bem polêmicas do mundo do trabalho. E eu vejo que tem essa essa nuance, né, de achar que o mundo sempre tem que ser como ele foi anteriormente. E aí vão tendo essas quebras. Eu vejo que outro exemplo bem aleatório assim que me ocorre, agora é a galera falando em escala 6x1, que era como tinha, queria voltar para 5x2 ou 4x3, que seja. As escalas de trabalho também são pontos e muitas vezes tem pessoas que vão ter relutância com isso, e aí fica difícil você identificar, quando você vai para os argumentos, o quão sólido eles são. Exemplo, você pode pegar trocentos estudos de produtividade. Se a empresa ela tem um viés que ela quer voltar, sair do home office, voltar para uma coisa presencial, ela vai sempre dar um viés de que aquilo é muito melhor para a empresa por um motivo qual for ele. E o oposto também. A pessoa que tiver um interesse maior em fazer, talvez, uma ferramenta de... Tanto que o pessoal até tirou um pouco de sarro, né? Que o próprio Zoom foi uma ferramenta que virou super conhecida na pandemia, que era para acesso e trabalho remoto, muitas vezes usado para reuniões, forçou todo mundo a voltar para o presencial.
Então você vê que tem esses conflitos de interesse, para dizer no mínimo. Então, estudos de alimentação, você vê as pessoas falarem muito. Hoje em dia, o povo fala que a gente já passou da era da pós-verdade até. A verdade, ela não importa muito, é o engajamento, é como você conta a sua narrativa e se ela faz sentido. Artigos científicos também, a ciência sempre foi uma ferramenta, e é uma ferramenta ótima, quando bem utilizada. Mas o que tem de gente aí, picareta, charlatão, estelionatário, fazendo uso de artigos não confiáveis, de artigos totalmente influenciáveis, questionáveis, porque foi levantado por alguma empresa que alguém foi patrocinado, e aí não vou nem entrar aqui em méritos de até assuntos polêmicos recentes que tiveram aqui no Brasil e no mundo durante a pandemia, mas ficou muito difícil, quase impossível você encontrar alguma coisa de verdade nas coisas hoje. Você tem que. É um gasto de energia enorme para uma coisa que muitas vezes não compensa o gasto que você vai ter. Cada vez mais as pessoas vão se alienando disso. E agora eu desvirtuei total do ponto original do vídeo que eu queria fazer, que era dessa coisa do choque de gerações. Mas isso eu acho que se reflete também. Porque aí você começa a construir estereótipos na cabeça das pessoas de como as coisas são. E não é bem assim. Em todas as gerações você vai ter pessoas que eram mais conformadas como as coisas eram, pessoas mais rebeldes que queriam revolucionar o mundo e mudar, com outras visões de mundo. Sabe, não é porque é mais difícil você encontrar um velho cheio de tatuagem, por exemplo, que de fato não existiam pessoas assim. É porque tatuagem é muito mais antigo do que se associa. Agora eu tava vendo também uma nova onda que parece que estão surgindo de discussões. Não sei o quão relevante ou grande isso é no tópico atual, mas Clean Girls, eu acho que o pessoal chama. Enfim, uma onda aí da galera de querer ser mais conservador. Os jovens conservadores também estão surgindo muito. Então não ter tatuagens, tal, atores, pessoas famosas que estão removendo a sua tatuagem. E aí eu achei interessante, porque quando você lê os comentários, você vê que tem uma disputa ideológica política associada a isso, invariavelmente. Então as pessoas falam de status, de poder, das elites, de elas só querem ter aquilo que não pode se ter, e aí quando as pessoas com um baixo poder aquisitivo conseguem atingir padrões similares, seja com silicone, tatuagens, procedimentos estéticos, eles vão criar outra coisa, aí tem os explantes, remover implante. Uma loucura, é uma loucura. E onde você olhar, você vai ver que vai ter polêmica sobre qualquer coisa. Parece que é isso. Então, assim, esse exemplo que eu acabei de dar da tatuagem, das Skin Girls, era uma postagem específica lá, debatendo sobre. E eu fiquei pensando isso. Eu falei, gente, é impressionante. Eu adoro tatuagem. Eu não tenho tatuagem. Eu gosto de tatuagem, mas nunca fiz. Por N motivos. A questão de custo, momento de vida, mas eventualmente pode ser que eu faça ou não. Enfim, não é uma questão tão importante assim pra mim. Só que você olha lá, os comentários e a prospecção que aquilo traz pra você faz parecer que é muito importante. Você tem que ter uma opinião. E se você não tem uma tatuagem, você tá de um lado. Se você tem a tatuagem, você tá do outro. E isso é uma analogia que eu acho que a gente pode extrapolar pra tudo na era moderna. Se você não concorda com isso, se você não apoia essa moeda, se você não apoia essa ideia, tudo parece que você tem que ser colocado numa caixinha pela necessidade que as pessoas têm de limitar os indivíduos a rótulos, hashtags, que você consegue dizer gosto disso, não gosto daquilo. Sendo que, na verdade, tudo muito é mais nuance. Então você pegar, e óbvio que as generalizações elas são utilizadas para tentar simplificar uma ideia, como eu acabei de dar um exemplo lá atrás, relacionado a pessoas que já nasceram nativas digitais, sendo que outras que vêm hoje não tiveram, você consegue separar isso, fazer algumas análises de comportamento, de valores e etc. Não dá para você achar que todas as pessoas, só porque nasceram em determinado período, elas vão ser iguais em determinadas características. Vão ter pessoas que nascem hoje, que não têm poder aquisitivo, e vão ter uma dificuldade muito grande de ter um uso de tecnologias associadas que outras pessoas têm, e que lá tiveram no passado, por exemplo. Também. Então, como todo mundo sabe, toda generalização é burra. Então a gente sempre tem que ter esse cuidado de pegar o que tem de valoroso, de interessante nessas coisas em comum, vamos chamar assim, da generalização, para tentar filtrar algo positivo. Mas eu vejo muito isso, e é engraçado, porque você observa, sei lá, pega umas músicas antigas dos anos 2000, anos 90, aí você vê os comentários no YouTube, cheio de pessoas dizendo, ai, nasci na época errada, ai, é alguém em 2025 ouvindo esse hit maravilhoso. Então você vê que vai ter sempre gente dizendo que não se associa à imagem que é percebida da sociedade daquela geração, a pessoa não se identifica com aquilo. E ela vai buscar uma outra valoração, outra característica, uma outra é, identidade. E personalidade também, hoje em dia eu acho que é muito difícil. Não sei o quão verídico ou não isso é, mas as pessoas têm falado muito que parece que hoje em dia o pessoal tá brincando como se fosse escolher um NPC num jogo. Você pode customizar tudo como você quiser. Então até as personalidades elas estão ficando uma coisa muito intangível. Aliás, contrário, muito tangível, muito sólida e pouco elaborada. Mas
não sei o quanto que isso, sabe, não cai nessa onda do que eu tava falando anteriormente, de você querer criar uma narrativa de conflito. Eu percebo que sim, às vezes conversando com algumas pessoas, mas principalmente mais novas, você vê um certo comportamento, mas será que não foi sempre assim? Porque as pessoas estão querendo se enquadrar, se aceitar de uma certa maneira. É que agora, com as redes sociais, as pessoas elas têm ideias e estereótipos um pouco exagerados demais do que poderia ser, mas também não sei, sabe? Eu brinco muito isso. Hoje em dia eu fujo de pessoas que têm muita certeza. O mundo é completamente incerto. É aquela coisa, a única certeza da vida é a morte. E olhe lá, não sei se um dia a gente talvez chegue num ponto de que os avanços tecnológicos científicos não possibilitem você transformar isso de uma outra maneira. Sabe se lá isso é possível ou não. Atualmente estamos bem longe disso, obviamente. Que o mundo acabe muito antes disso, com as tendências de aquecimento global e variadas que a gente está tendo. Mas se um dia, nesse exercício hipotético, chegarmos lá, nem essa certeza será mais uma certeza. E até lá, eu fico observando muito isso. Quando a gente vê, cara, é incrível. Você pega uma pessoa que tem uma oratória maravilhosa, fazendo um discurso, defendendo uma ideia, você olha e fala, caramba, nunca tinha pensado nisso e tal. E você olha os comentários, tá cheio de outros contrapontos que a pessoa simplesmente ela ignorou metade da realidade para defender a ideia dela. E se você só vai no brain thought, na linha de pensamento da pessoa, você fica lá, sabe? Concordando, achando aquilo maravilha, genial, sendo que para todo ponto tem um contraponto. Se não existisse, sabe, dualidade, se não existisse variedade, se não existisse graduação, o mundo ia ser muito chato, saca? E não é assim, é muito mais variado, muito mais tons, degradês, sabe? Aquela coisa de ou você é isso ou você é aquilo, né? Se é sexualidade ou você é hétero ou você é gay, é, homossexual, homoafetivo, ou você é homem ou você é mulher, sabe? Tem umas coisas assim que elas são tão. Que eu acho que é uma necessidade que o ser humano tem de ser determinístico nessas coisas. Eu preciso dizer que, sendo que muito do que a gente é associado àquilo que a gente não é, como as pessoas falam. Então você fala assim, nasceu em São Paulo, sei lá, eu, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Aí você fala assim, você sabe que você não é as outras características todas. Então, um exemplo, você nasceu em São Paulo, você é paulista, então você não é mineiro, você não é baiano, você não é carioca. Mas você ter a conclusão de dizer o que é ser paulista, por definição, é um exercício antropológico muito interessante. Porque o que é, de fato, né? Essa mescla, esse caldeirão aqui de sociedade que mistura todas as outras culturas, todos os valores, é muito complicado. Então é muito da negação. Você sabe que é dia porque não é noite. Você sabe que é noite porque não é dia. E aí, entre o dia e a noite, você tem aquele período do crepúsculo, você tem aquele período de alteração, do sol se pondo, do pôr do sol. Todas essas coisas elas mostram que é sempre essa graduação de ciclos até você chegar nos extremos, né? Pensa num relógio, para você ter ali todos os momentos que vão serem passados, você vai tendo essa graduação. Então, eu lembro até hoje, uma vez, teve um vídeo do Pirula que falava sobre essa questão da sexualidade, que ele falava desse espectro. Então é muito interessante você pensar que tem pessoas que elas vão se explorar de diferentes maneiras na nossa sociedade, mas a gente quer o tempo todo dizer o que você é, o que você não é. Você tem que ser isso, você tem que ser assado. E que coisa na vida é tão determinística assim que você consegue dizer é isso e ponto. Sabe? Eu acho que tudo tem momentos, eu estou assim, em vez de dizer eu sou assim, eu estou passando por essa questão, eu tenho esses pensamentos. Eles podem mudar o tempo inteiro. Inclusive, eu acho que é muito saudável a gente poder entrar em contato com ideias adversas das nossas, contrárias às nossas, que as redes sociais cada vez mais reduzem. Porque quando elas fazem você entrar, elas já fazem você entrar de um modo afrontoso, sabe? Não é uma coisa de cabeça aberta para você de fato conhecer, entender. É uma coisa já demonizada, já é uma coisa, sabe? O outro, o maldito, o que quer acabar com o mundo, quer desvirtuar as crianças, não sei o quê. Calma lá, saca? Não é bem assim. Se você pudesse conversar abertamente com as pessoas, você vê que todo mundo, no fim, tá bem intencionado para os seus valores, sejam eles quais forem. Se a pessoa é muito egocêntrica, muito vaidosa, que tá também aumentado muito esse incentivo a gente ser extremamente egocentrista, extremamente vaidoso, fica mais difícil da pessoa ter uma empatia, tentar entender os outros. Mas, obviamente, tá cheio de pessoas que elas têm esse interesse, essa vontade de tanto ajudar quanto entender outras pessoas. Não é uma coisa tão alto contraste, como eu gosto de falar assim, preto no branco, sabe? Magenta no verde limão, uma coisa que é alto contrastante, você bate o olho e já vê que é duas coisas extremamente opostas. Na verdade, não, são coisas muito mais similares e variáveis. E aí torna a voltar essa reflexão lá do começo, que aqui ficamos quase 20 minutos falando sobre diversas coisas, mas a conclusão eu queria chegar, é um pouco disso, da gente largar um pouco essa coisa
de focar só nas gerações, enquanto a gente dá os nomes a elas, e focar muito mais naquele momento em que nós estamos vivendo. Então, na era de hoje, tem pessoas de todas as idades vivenciando o mundo que a gente vive. Que elas importam, que elas valorizam, que elas gostam, seja musicalmente falando. É bom, porque eu acho que quanto mais você avança, se você consegue guardar, historicamente, você tem um acervo cultural do que o passado teve a oferecer, é interessante você poder olhar e apreciar também essas coisas para poder valorizar. Às vezes as pessoas elas olham coisas antigas com um olhar meio de desdém, porque já viram coisas similares ou melhores, só que elas não entendem que essas coisas que elas viram hoje, elas são frutos daquilo que foi construído no passado. Aquela história da metáfora do você estar sempre andando no ombro de gigantes. Para a humanidade chegar onde chegou hoje, foi um avanço assim absurdo de diversas pessoas. E outra característica que às vezes eu sou meio crítico, essa necessidade que a gente tem de endeusar indivíduos. Óbvio que tem indivíduos assim que realmente fizeram coisas incríveis e mobilizaram a sociedade de maneira que outros tantos nunca fizeram, talvez nunca façam. Mas essa ideia de um super-herói, de um culto a uma personalidade, é algo extremamente ruim, sabe? Porque se a pessoa fosse apenas ela não conseguiria fazer nada também. Sempre tem uma rede de apoio, mesmo que seja um outro, um segundo, que veja o que ela fez para relatar, entende? Se você vivesse num vácuo isolado, não teria história, não teria interações, você não teria nem a quem se opor. Então, é esse conjunto de histórias que fazem as coisas acontecerem. E se a gente tem essa abertura, essa percepção, eu acho que também é muito saudável. E um exemplo que eu posso dar referente a isso atualmente, que é um caso bem recorrente, a galera tá falando, tipo o Elon Musk. Um cara que ele tem essa tendência natural a parecer que ele é criador e faz muitas coisas, só que não é bem assim. Ele adquire produtos prontos, ele adquire... Tem até uma história aí que eu não sei o quão verídica é, mas parece que é muito verídica, que ele não gosta de fazer certas patentes e coisas do tipo, porque se ele fosse fazer a patente daquilo lá, ele teria que dar crédito a outras pessoas que não ele, então ele não patentia certas coisas e mais modelos de negócio, não sei exatamente como que é esse pormenor aí, então não vou ficar também elaborando muito sobre. Mas Thomas Edison também, é outro nome que as pessoas dizem que ele tinha, é mesmo de empresa, mas não é totalmente errado chamar assim, creio eu. Mas ele conseguia colocar uma série de coisas no nome dele e diante, né, como se ele havia criado aquela patente, etc. Só que na verdade não, eram, sei lá, engenheiros, outros pensadores que trabalhavam junto com ele e ele fazia esse processo. Então tem várias histórias assim ao longo. E uma outra reflexão aqui agora, talvez seja um pouco polêmico, mas é só porque me ocorreu e eu sempre conto isso para as pessoas que eu acho incrível. É, que ela é uma metáfora, não é uma crítica específica, mas vai acabar sendo, invariavelmente, espero não ofender ninguém, é só uma reflexão que eu tenho, que eu gosto de trazer para as pessoas. Que é, você já brincou de telefone sem fio? Você já viu como às vezes as histórias se distorcem? Você já viu, às vezes, vivenciou uma coisa que você achou que era algo e descobriu que não era bem assim? Talvez você viu um recorte errado, um quiprocó da vida. Ou mesmo pegar uma história pela metade, uma série pela metade, um filme pela metade, qualquer coisa. Enfim, contexto. A gente sabe o quanto o ser humano é capaz de distorcer a realidade ou interpretar as coisas de maneira obtusa, confusa. Então, como que as pessoas pegam um livro que foi escrito em um idioma que elas não conhecem, há milhares de anos atrás, literalmente mais de 2.000 anos atrás, que foi traduzido em diversos idiomas, a gente sabe na tradução também há perda absoluta de contexto e às vezes significado, e levam aquilo, sabe, ao pé da letra como se aquela fosse a verdade do universo. Sendo que há 2.000 anos atrás, muitas das coisas que a gente entende hoje sobre o universo não eram conhecidas. Eu acho isso, assim, particularmente, uma coisa muito doida, sabe? Você ter essa verdade absoluta que é passada há 2.000 anos de pessoas a pessoas com contexto que foi usado como, sabe, uma arma de controle social que foi implementada quando dos períodos romanos, foi meio que usada para poder manter a população em xeque. Aí, trocentos anos de história para se investigar. É muito complexo, porque quando você nasce num ambiente que te educa e te obriga a acreditar que o mundo é de uma determinada maneira, é muito difícil você quebrar com isso e questionar para além. Tanto uma frase que eu acho muito engraçada, o povo fala assim, avião caindo é o momento que quem não acredita em nada passa a acreditar em alguma coisa e quem acredita em alguma coisa questiona a sua fé, sabe? É aquela coisa assim muito doida. Mas eu acho super rico a gente sempre ouvir. Tem trocentas verdades sobre o mundo, sabe? Cada um vai ter uma narrativa, cada povo constrói a sua. Algumas são mais violentas, outras menos violentas na sua história, no seu legado, mas elas são muito ricas. Eu só realmente estou fazendo essa reflexão aqui, que às vezes quando era criança, eu me perguntava isso. Na época eu lembro que me colocar, quando eu fui tentar fazer, acho que a catequese na época, inclusive eu fui meio que convidado a me retirar porque eu questionava demais as coisas quando era criança. Me trazia essas reflexões, sabe? Eu olhava e falava, gente, como assim, sabe?
Quem que tem certeza disso? Porque, sei lá, se você tem um fato objetivo, a água ferve a 100 graus Celsius. Então, você pode testar por você. Você consegue fazer certas coisas que trazem para você uma vivência empírica do mundo, que ela constata aquilo que você tá vendo. Você fala, poxa, se eu ponho a mão num balde gelado, aquilo me dá frio e eu não gosto daquilo. Sabe? Esses pequenos pormenores. Inclusive, agora emendando uma outra coisa aleatória que eu lembrei. Tava vendo um artigo que tava falando que a gente é incapaz de sentir a umidade. Eu até preciso depois olhar a fundo isso aí, mas era muito interessante. Era uma reflexão que isso, assim, a gente, na verdade, o que a gente sente como umidade, uma gota de água caindo na mão, uma chuva, é a temperatura que altera. A gente não tem sensores capazes, iguais outros animais teriam, de sentir a umidade do ar. Do ar não, né? A umidade, água, basicamente. Então o que a gente sente seria isso. Eu preciso investigar para ver se eu não tô falando uma baita de uma groselha. Inclusive, não quero desinformar vocês. Até se quiserem, procurem por vocês. Eu sempre incentivo a curiosidade, pensamento crítico. A gente olhar e questionar o que a gente está recebendo de informação. Tem até aquele livro do Piaget, Vallon e Vygotsky. É um livrinho curtinho, muito bacana, sobre neurodesenvolvimento infantil e aprendizado e pedagogia. Foi um dos primeiros livros que minha mãe me deu para ler, assim, quando eu fiquei mais interessado por essas áreas. Super recomendo a todos, inclusive. E ele falava um pouco disso, que para aprendizado a gente tem dois grandes caminhos. Um é você pegar uma personalidade, seja nossos pais, uma figura de autoridade que a gente dá credibilidade e atribuir a ele esse senso de, bom, essa pessoa deve saber o que ela está falando, um cientista, um doutor, uma pessoa que vivencia aquilo e traz aquilo como verdade. E o outro caminho que é você fazer por você mesmo, que é muito mais difícil e árduo e seria impossível você ser todas as profissões do mundo para conseguir entender o mundo na sua essência. Então a gente obrigatoriamente vai sempre fazendo essa categorização. Mas o quanto mais a gente terceiriza para essas figuras de autoridade, mais suscetível a gente acaba sendo de. Eu não vou falar que são mentiras propriamente dita, mas mais suscetível a nossa opinião e o nosso modo de ver a vida e o mundo se torna. Porque a gente passa a ver o mundo através dos olhos de outra pessoa, né? Eu sempre sou a favor, quando possível, é claro, que a gente tente viver a partir das nossas vivências. E isso também leva a distorção, porque não é porque você vivenciou algo que a maioria do mundo vai vivenciar e que o mundo é daquela forma. Então, essa é o equilíbrio, o grande equilíbrio que é muito bacana da gente sempre pensar quando entra em contato com qualquer tipo de informação, conteúdo ou o que for. E é isso que eu sempre incentivo aqui pra gente tentar junto elaborar e concluir novas coisas a respeito do mundo. Então, por mais trocas, esse vídeo aqui, essa reflexão do dia vai concluir aqui. Mais trocas, menos pré-julgamento das outras gerações. É claro que a gente tem. As generalizações elas também não acontecem por acaso. Se você vê uma certa generalização, certos preconceitos na sociedade estipulados para certas coisas, não que isso seja o fundamentado ou esteja correto, mas é como falam: se tem regra, tem placa, tem história. Então, alguma coisa seja um poder maior tentando influenciar a opinião de um poder menor também, que isso é muito clássico. Você quer que as pessoas tenham uma visão sobre uma determinada coisa, você tem poder, você consegue influenciar isso, você vai influenciar isso. Então é sempre bom você ter muito cuidado. É muito complexo. E aí fica aqui a recomendação também para semiótica, que é uma área de conhecimento que é bem interessante para quem não conhece. Esse livro que eu falei do Piaget, o aluno Vygotsky, inclusive, se eu não me engano, eu acho que esse é o nome do livro. E eu vou ver se eu consigo colocar na legenda aqui depois, se vocês tiverem interesse, esse vídeo específico que eu falei. O vídeo em si é de um comediante, e ele tava meio que fazendo a propaganda pro show dele, só que ele faz essa reflexão em cima disso, e eu achei muito interessante, e por isso eu quis trazer isso pra você. Acho que é muito rico a gente poder ter essa troca com todos, e sempre vai ter alguém para acrescentar alguma coisa, e nem todo mundo realmente vai dar aquele match, nem todo mundo tem esse interesse genuíno em ter as trocas, em ter outras visões de mundo e ouvir genuinamente o que a pessoa tá te dizendo. Porque também vai ter muita gente que vai te falar cada groselha, cada bobeira que você vai falar assim, mas gente, como? Então, é isso. Fica um grande abraço para todos, um excelente final de dia, ou de manhã, não sei quando você tá vendo esse vídeo aqui, e até uma próxima. Tchau, tchau.